Bom, iniciando o vídeo aqui, antes de iniciar a parte de componentes, eu queria que, para quem está começando, é importante ter alguns exemplos, né? E uma fonte desses exemplos é que na próprio guia aqui, né, que é a documentação, você apertando aqui você vai ver que é a documentação do Codular. Vocês podem ver aqui em guias, né, guides, e depois concept cards, que aqui tem vários exemplos que vocês podem estar reproduzindo, né, como tocar som, como mover na tela alguma coisa, passando cada card desse aqui para vocês refazerem e estar aprendendo. E o outro é na comunidade, vocês apertando aqui na comunidade, vocês vão ver que para o fórum do Codular, vindo aqui em categorias e depois em guias aqui em guides, vocês vão ter vários exemplos também aqui de como fazer determinada função no seu aplicativo. Voltando aqui para a interface do Codular, né, o básico, né, à esquerda nós temos a paleta de componentes. Esses componentes podem ser visíveis ou podem ser componentes invisíveis. Você aqui na lista de componentes aqui que fica à direita aqui, vocês podem também selecionar para ver somente componentes visíveis ou componentes invisíveis. Aqui, como tem poucos, não importa muito, mas às vezes se faz um layout muito detalhado, tem vários componentes aqui, você pode selecionar aqui para facilitar a procura deles. Aqui no meio nós temos o visualizador, é uma prévia do layout que a gente vai fazer. Você pode selecionar o tamanho da tela que você deseja, né? Eu gosto de trabalhar sempre com a tela menor possível, porque facilita na hora de criar o layout, que caso você instale o aplicativo em alguma tela menor, você já está meio que precavido aqui, sem quebrar o layout do seu aplicativo. Outra coisa importante que normalmente a gente faz, né, não é nenhuma regra, mas é bom fazer, é sempre que você botar um componente, você renomear ele de forma que você fique fácil para você achar ele, né? Por exemplo, muita gente usa dessa forma, né? Bota BTN de button, né, em inglês, e bota a função dele, enviar. E depois, quando você for lá para os blocos, vai ficar muito mais fácil para você modificar, editar ele da forma que você quer. Outra coisa que é boa também para a gente estar sabendo é que a parte de projetos, né? Você vem aqui, sempre que você fez uma parte do seu aplicativo, se você vai começar uma nova função ou vai modificar alguma coisa em alguma outra função, você sempre cria um ponto de controle, que é um backup, né, uma cópia do seu projeto dentro do próprio Codular. Ou você pode simplesmente exportar o arquivo AIA, que é o backup do seu projeto. E isso facilita bastante, caso dê algum problema, você consegue recuperar facilmente. Outra coisa que eu gosto também de usar é o assistente, né? Que nada mais é do que essa... Eu uso no emulador, no caso, né? Que é instalando o Codular Companion. Você entra na Google Play, você vai instalar esse aplicativo aqui, que ele vai te dar um preview do que o seu aplicativo, como está o layout, sem ser esse visualizador. Que aqui normalmente o layout fica quebrado. Então você instala esse aplicativo, você vem aqui em conectar assistente. Você pode escanear com o seu celular o QR Code apertando esse botão. Ou no meu caso, como eu estou usando um emulador, eu faço a cópia aqui desse código aqui e colo aqui para poder dar para espelhar aqui o aplicativo no meu emulador. Vou esperar abrir aqui. E a princípio não vamos nos ater muito à parte de layout, mas eu vou só passar aqui por cima aqui dos componentes principais, né? Que é o botão, a caixa de texto para a gente inserir dados aqui e a legenda. A princípio eu vou colocar apenas esse, que é para dar a explicação mais à frente. Bom, além de podermos modificar as propriedades dos componentes por essa aba aqui de propriedades, à direita, a gente também, os componentes eles possuem blocos específicos de cada um. Por exemplo, não são todos, mas a maioria tem esses três tipos de blocos. Os verdes, escuro e o claro, o roxo e o amarelo.
Os blocos amarelos, eles são blocos de evento, né? O que é um evento? O evento nada mais é do que o resultado de uma ação. Por exemplo, esse aqui é resultado da ação de clique do usuário. Mas não precisa ser especificamente do usuário. Às vezes pode ser a ação vindo de outro componente também. Os blocos que são roxos, eles chamam determinada ação, né? São os blocos de método. Eles realizam certa função. Alguns, como esse aqui, por exemplo, do clique do botão, ele vai realizar o clique do botão. Você pode colocar em outro evento, ele vai realizar o clique desse botão que nós temos. Ou ele pode realizar certas ações que dependem de propriedades, de parâmetros, no caso. Por exemplo, para você colocar a sombra no texto desse botão, você vai precisar passar 4 parâmetros, né? Que é o tamanho da sombra, que é o x e o y, o raio e a cor da sombra. E nós temos aqui os blocos verdes que modificam as propriedades, só que com os blocos, né? Por exemplo, você pode ajustar a cor de fundo do botão, e esses blocos mais claros, verde claro, é onde fica gravado a propriedade do componente. A partir do momento que você muda a cor de fundo de alguma coisa, do botão, ela fica salva aqui na cor de fundo desse mesmo componente. Isso também é a mesma coisa para todos os componentes, ou quase todos, né? Tem o evento, tem o método e tem as propriedades. Bom, agora um pouco sobre... Eu não vou explicar componente por componente, né, da interação com os usuários. A gente vai usar normalmente esse aqui, que é a caixa de texto, o botão e a legenda, para fazer algumas explicações sobre os blocos. E, querendo ou não, você também pode... Eu vou falar rapidinho aqui sobre os de layout, né, que você pode organizar. Em vez de você colocar aqui a tela como para organizar horizontal e vertical aqui no centro, você pode usar aqui também os componentes de layout. Você coloca um componente vertical para organizar, seta ele o máximo aqui e coloca tudo aqui dentro. E nesse aqui você faz a centralização dos componentes, né? Isso aqui facilita bastante também na hora que, por exemplo, você precisa esconder alguma coisa no aplicativo. É só você esconder essa parte aqui da organização, que tudo que tiver dentro também vai ficar invisível. Então muitas vezes isso é importante para você sempre organizar dessa forma, que facilita na hora de você fazer algumas funções do seu aplicativo. Outra coisa que muita gente tem dúvida, né, sobre deixar arredondado, né, o caixa de texto, botão, etc., é você sempre usar esse card view. Esse card view aqui você consegue deixar ele clicável, né, e você consegue deixar ele com as bordas arredondadas, né? Você vem aqui nas propriedades dele, você aumentando esse radius aqui, corner radius, você deixa as bordas dele ovaladas assim, né? Fica mais redondinho. Para você tirar esse risco vermelho aqui, você pode ir na caixa de texto aqui, botar o fundo de acordo com o fundo do card view, você já tira ele. E esse texto aqui, depois você pode mudar, que é o texto hint. Esse hint color aqui você pode diminuir ele, deixar um pouquinho mais cinza. E aqui você coloca o que você deseja. Digite o número. Ok. A princípio só isso. Vou só modificar aqui algumas coisas aqui para a gente utilizar na próxima explicação. Ajustar. A legenda aqui também você pode renomear. Você pode botar label, né, que é legenda em inglês. Bota label, LB, e coloca a função dela. No caso, eu vou deixar ela para mostrar o resultado. Fazendo isso, a gente vai passar agora para a próxima parte. Bem, antes de continuar aqui no roteiro, eu gostaria de mostrar como a gente pode fazer para passar entre telas, né? No caso que eu criei outra tela, você adiciona uma tela aqui, os componentes de uma tela para outra, né? Que é bem simples. Você pode clicar em cima aqui do componente que você quer, você pode copiar, vai na outra tela e cola.
Isso é bem básico, mas muita gente também não sabe. E também tem como copiar os blocos. Você pode vir aqui nos blocos, você pode utilizar essa mochila. Você está na screen 1, né, na tela 1, você adiciona a mochila, a backpack, vai para a screen 2 e aqui você consegue puxar os blocos que você salvou da screen 1. Outra forma de fazer isso, você pode até colocar entre projetos, utilizando salvação, a exportação da tela, no caso. Você consegue salvar somente a tela com o design e os blocos, você salva a tela e depois você pode importar em outro projeto somente a tela que você exportou. Agora, dando continuidade aqui às explicações sobre a lógica básica agora, entrando nos blocos, né? Eu fiz esse layout básico aqui, aumentei bastante para facilitar a visualização. Entrando agora aqui nos blocos, seguindo o roteiro, nós temos aqui os 3 tipos básicos de dados do Codular, ou da programação em blocos, que é a string, que é basicamente texto, pode ser número também, são caracteres, e você pode botar pontuação, salvar vários tipos de coisas em uma string. E aqui nos blocos, esse bloco azul é o bloco de numérico. No caso, tem que se atentar que é números no sistema americano, né? Ele não aceita vírgula, você tem que digitar ponto. E o terceiro tipo de dado é o booleano, que nada mais é do que verdadeiro ou falso, né? True ou false. E vocês vão se deparar mais à frente também, tem alguns componentes que, ao tentar colocar alguma desses tipos de dados aqui, não vai aceitar como parâmetro. E vão precisar que você coloque a lista, né? Então, você vem aqui no bloco de lista, criar a lista, e o parâmetro é uma lista. Então, às vezes dá um erro, que você não sabe o que é que coloca como parâmetro naquele bloco. Então, fica aqui a lista. O que acontece? Algumas vezes vocês vão ter blocos que não aceitam, por exemplo, no bloco aqui de comparação matemática, você não consegue utilizar strings aqui, tá vendo? Então, por isso que é importante sempre prestar muita atenção no bloco que você está utilizando para fazer a montagem dos seus blocos. Agora, para as variáveis, nós temos 2 tipos de variáveis, né? A global, quando você precisa utilizar na mesma tela várias vezes essa mesma variável, você utiliza a variável global. A variável global você pode colocar não só os 3 tipos de dados, como pode botar uma lista dentro da variável também, pode botar adicionais, pode botar uma cor, vai de acordo com o seu aplicativo. Nós temos também a variável local, que essa variável local ela fica restrita somente dentro desse componente, desse bloco aqui de variável local, né? Você não consegue usar ela em outra parte da sua tela, somente o que tiver aqui dentro. E dentro dela mesmo aqui você pode criar várias variáveis locais dentro dela mesmo. Você clica na engrenagem, você pode usar vários tipos de variável local. Isso aqui mais para frente, quando chegar na parte um pouquinho mais avançada, quando a gente for criar um aplicativo do zero, eu vou explicar melhor, dar algum exemplo utilizando variáveis locais com várias dentro dela. E aqui nada mais é do que você usar esses blocos de get, né, obter, e set de acordo com a variável, né? Por exemplo, quando tem global aqui, você já sabe, obviamente que é global, você vai ajustar ela com sua preferência e vai recuperar ela com esse bloco de obter. Uma coisa importante é que essas variáveis aqui, elas são temporárias, né? Elas não ficam gravadas de forma permanente no seu aplicativo. Então você setou ela aqui, ela inicial, ela vai ter sempre esse valor aqui quando você reiniciar o aplicativo. Mesmo que você ajuste ela para alguma outra coisa aqui, ela sempre vai iniciar com esse valor inicial que você colocar. A local é a mesma coisa, né? Sempre vai iniciar com essa inicial aqui e não vai, mesmo que você mude ela aqui no corpo da variável local, ela sempre vai voltar para essa variável local aqui de início.
É a mesma coisa, mais para frente eu vou dar exemplos de como você salvar no banco de dados local para que se torne não essa variável permanente, mas você consegue setar novamente o valor de antes nela. Agora iniciando aqui a parte de operadores, né? Nós temos os operadores aritméticos, que são nada mais é do que fazer essas contas, utilizar esses blocos de matemática aqui, de soma, multiplicação, subtração e divisão, né? Posteriormente, quando estiver montando o aplicativo, a gente vai bolar algum aplicativo que utilize esses operadores. Os blocos lógicos, como você já conhece, né? Os operadores, as variáveis, os tipos de dado booleano, verdadeiro ou falso. O não, também para você reverter o tipo de comparação que você está fazendo. Também vai dar essa comparação depois. E a parte de operadores relacionais, né? Que são esses blocos aqui de comparação. Normalmente a gente utiliza para fazer comparação de booleano, né? Se é verdadeiro ou falso, a gente utiliza somente esse aqui, né? Se for verdadeiro, se for igual, os dois retornam o verdadeiro. Caso você utilize números, é recomendado que você utilize sempre o azul aqui, que é o de comparação de números, né? E aqui quando vai comparar textos. Mais para frente, né? A gente pode ver alguns exemplos também, desses de comparação de string, né? De texto. Mas a princípio você vai utilizar mais o verde e o azul para fazer comparações, né? Bem, eu passei bem rápido para essa parte de dados, de variáveis e operadores bem rápido para deixar concatenar tudo na parte de exemplos aqui, né? Nesse primeiro exemplo aqui, comparando aqui os blocos, né? Mostrando aqui sobre as variáveis, né? Nós temos a variável global iniciada aqui com valor 0. E dentro do clique aqui do botão, nós temos uma variável local e setando ela para 0 também, iniciar como 0. Ajustando a variável global para 100 e a variável local para 500, como a gente pode perceber aqui, né, setando a label 2 com a variável local fora do escopo aqui da variável local, ela já retorna um erro aqui, né, que não é possível você colocar essa variável fora desse local. Então, você pode passar ela aqui para dentro e colocar aqui, setar certinho. Utilizando aqui o clique do botão, vai setar normalmente, né, a variável global para 100, que foi o nosso início, e a variável local para 500, já que ela está aqui dentro do escopo da variável local. A partir do momento que a gente reinicia aqui o aplicativo, né, zerou o aplicativo, se a gente tirar esses sets aqui, não fizer modificação, ele vai mostrar o valor inicial de cada uma, ou seja, ele não salvou as variáveis. Então é importante ter isso em mente, né? Que as variáveis que você modifica, elas não ficam permanentes. Outro exemplo aqui do concatenando, né, o restante já entrando na parte de estrutura de decisão, né, usando o bloco de controle C. Então, a princípio, esse teste aqui mais básico, né, que ele vai pegar, ao clicar o botão, ele vai comparar a idade, por exemplo, 20. Se essa idade que a gente digitou na caixa de texto aqui, né, o texto da caixa de texto, for maior ou igual a 18, ele vai retornar, se for verdadeiro, ele vai retornar o texto maior de idade na legenda 1. Então, a gente clicando aqui, está acima de 18, maior de idade. Perfeito. Tá, mas como é que eu faço então, por exemplo, se a pessoa digitar for menor de idade, tiver 15 anos, ele nem modifica o texto aqui, mesmo apertando o botão. Porque a gente não deu essa instrução para ele, né? A gente só passou se for verdadeiro. Então, se for falso aqui, como é que a gente faz? A gente vem aqui na catraca aqui, coloca um sinão. Se for verdadeiro, ele retorna esse então aqui, essa ação do então. Se
for falso, ele vai retornar o senão. Então, no senão aqui, a gente já pode utilizar aqui, já deixei salvo, ajustar a legenda para menor de idade. Então, apertando novamente, ele vai aparecer menor de idade aqui. Tá ok. E se a gente tiver uma idade para as pessoas que são da melhor idade, né? Acima de 65 anos, como é que a gente poderia fazer para colocar esse tipo de lógica, né? Vamos desativar aqui e utilizar esse que eu já tinha feito. Então, ele vai comparar sempre de cima para baixo, né? Ao clicar no botão, ele vai comparar. Se for acima ou igual a 65, ele vai retornar, se for verdadeiro, ele vai retornar o texto para como melhor idade. Se for falso, ele passa para a seguinte. Se não, ele vai fazer outra comparação. Se for maior do que 18, o texto, o número que a gente botou na caixa de texto, ele vai retornar verdadeiro, então vai retornar o então ele é maior de idade. Caso essa segunda comparação também retorne falso, ele vai voltar aqui para o senão. Ou seja, se ele for maior de 65, melhor idade. Não sendo maior de 65, ele vai comparar a segunda comparação. Se for maior de 18, retorna a maior idade. Caso ambas sejam falsas, ele vai retornar o senão menor de idade. Então, a gente botou aqui, vamos colocar 70 anos, que vai retornar melhor idade. Ou seja, ele não chega nem a passar aqui para fazer as próximas comparações. Se for abaixo de 65, mas maior do que 18, por exemplo, 50, é maior de idade. E se for abaixo de 18, menor de idade. Então, nesse exemplo pequeno aqui, a gente já viu uma estrutura de decisão, usando o bloco de se, então, o se, se não. O operador relacional de comparação. E também o operador relacional, né? Comparando dois valores. Bem, outro exemplo de lógica aqui, utilizando esse bloco aqui de lógica e ou, né? No caso a gente vai usar o do i. Então, fazendo duas comparações, né? Por exemplo, a gente quer ajustar a mensagem de boas-vindas de acordo com o perfil do usuário. Por exemplo, se a pessoa coloca que é do sexo feminino, do gênero feminino, e tem a idade de 50 anos, ele vai terminar a mensagem senhora e o nome da pessoa. Caso seja do gênero masculino, ele vai retornar senhor e o nome da pessoa. Se for menor de idade, não importando o gênero, ele vai retornar somente para maiores de idade. Então, para fazer essa lógica, né, que a gente vai usar duas comparações. Uma com a primeira caixa de texto e a segunda com a segunda caixa de texto. Ambas, se eu deixar aqui como i, ambas precisam ser verdadeiras para que ele tome essa ação aqui. Caso uma delas não seja verdadeira, ele passa para a próxima comparação. Então, a gente colocando aqui, executando, a gente vai ver que a primeira aqui deu falsa, então ele já vai passar para a segunda. Ele vai fazer a segunda comparação, vai dar falso também. Então, já vai passar para a terceira aqui, que na verdade não é uma comparação, já é a ação direta, que volta somente para maiores. Então, no caso, se a pessoa tiver mais do que 18 anos, a gente já vai conseguir comparar. Novamente, executando aqui, o primeiro bloco aqui é true, que é maior, a mesma coisa para o segundo aqui. Porém, a primeira caixa de texto aqui do gênero aqui, você vai fazer a comparação também, né, de textos. Então, executando a primeira que deu falso, porque tem um M de masculino. E a segunda aqui, ou seja, tendo uma falsa, mesmo tendo uma true, vai passar para a segunda comparação, onde as duas deram true. Então, ele vai retornar a ação dessa aqui, que deu duas true. Ou seja, dois verdadeiros. Então, é senhor. Então, dessa forma, você consegue fazer as lógicas, né, de comparação. E você pode criar vários se não, até chegar no resultado que o seu aplicativo precisa. Bem, agora entrando aqui na parte de estrutura de repetição, aqui em controle nós temos aqui alguns blocos que fazem repetição, né? No caso aqui nós temos para cada número, para cada item da lista e para cada chave
com o valor no dicionário também. Vamos nos ater aqui a esses dois aqui, primeiro, né? Que o dicionário e também a repetição pelo clock, né, pelo relógio, também é uma coisa um pouco mais avançada. Então, vamos nos ater a esses dois, né? O design que eu fiz aqui para demonstração é só um botão normal e aqui em layout e listas o componente de list view, imagem e texto. Então, pegando aqui esse bloco de adicionar item à lista, né? Colocando dentro desse bloco de repetição, ao clicar no botão, primeiro ele vai apagar a lista que já está existente e vai criar uma nova lista utilizando o bloco. Então, para cada número que você setar aqui, por exemplo, aqui a gente está indo de 1 até 5 no passo de 1 em 1. Por exemplo, ele vai pegar o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, ao clicar no botão, ele vai adicionar uma imagem aqui que eu já coloquei aqui no Assets, mas aqui é uma imagem que você pode pegar até uma imagem da internet, uma URL, o que você quiser. Aqui o título, depois quando a gente entrar na parte de banco de dados, eu vou mostrar como a gente pode fazer isso de forma dinâmica, né? Mas a princípio é só a repetição. Então, ao clicar no botão, ele vai repetir esse mesmo comando aqui 5 vezes, de 1 até 5. Por exemplo, se você quer modificar, você pode botar aqui, por exemplo, de 1 até 10, de 1 em 1, você vai criar 10. Ou então, em alguns casos, né, dependendo da configuração que você fizer, por exemplo, se você botar de 2 em 2, ele vai dar de 2 em 2. Então ele vai pegar o 1, o 3 e assim por diante. Então é uma estrutura bem fácil até de se entender, né, comparado com o C. E outra forma de fazer é com cada item na lista, né? Você forma uma lista, né, com um bloquinho aqui de fazer uma lista, ou pega uma lista já pronta e cria aqui uma lista qualquer, né? Da mesma forma aqui, só que a gente consegue fazer de uma forma dinâmica, né? De acordo com o tamanho da lista, ele vai pegar cada item e vai adicionar na list view, na parte de título aqui. Então, ao clicar, ele vai criar 4 itens na list view de acordo com o número de itens dentro da lista. Então, como a gente pode ver, é bem simples, né? A criação de listas, a repetição também é bem simples. O interessante é a gente unir posteriormente todo esse conhecimento que a gente teve de operadores, de variáveis, de tipos de dados, fazendo um aplicativo que vai ser o assunto do próximo vídeo, né? A gente vai criar um aplicativo do zero, criando tanto o design, tanto a parte lógica, passo a passo, de maneira bem explicada para que todos possam entender. Bem, se você assistiu até aqui, né, obrigado. E até o próximo vídeo.